720 mil pessoas no mundo morrem vítimas de suicídio a cada ano. Isso é mais do que a tuberculose, AIDS e até do que o câncer. No Brasil, 42 pessoas por dia tiram suas próprias vidas. Desse número, 33 são homens e 9 são mulheres. O suicídio é a quarta causa-morte entre jovens de 15 e 18 anos. Uma pesquisa recente da Unicamp revelou que no Brasil, cerca de 17,5% das pessoas já pensaram em tirar suas próprias vidas e desse número, 4,5% inclusive tem já um planejamento para isso. São números alarmantes e que infelizmente só crescem e a gente precisa falar sobre isso, né, Denis, né, Rondi? É isso mesmo, Grazi. Quando nós nos referimos aos números, os números são pessoas, pais, mães, filhos, avós, tios, amigos. Sim. Então a gente começa aqui falando sobre números alarmantes, tanto pensando no mundo quanto na realidade brasileira. Na realidade brasileira é mais de 16 mil pessoas por ano, mas são pessoas que deixam filhos, cônjuges, pais, avós e amigos. Então realmente precisamos falar sobre isso. Sim. É um assunto muito difícil, né? Acho que a gente gostaria até de falar outros assuntos, mas precisamos falar sobre isso, né? Como o Denis bem colocou, são pessoas e a gente precisa falar sobre esse assunto. Assuntos complicados, mas vamos lá. Isso aí. Denis, você acabou de trazer uma série de mensagens, né, em alusão ao Setembro Amarelo. A série tem como título Viva, Deus não desistiu de você. E você trouxe ensinamentos sobre os sofrimentos da alma. E essa série virou campanha, né? Com a pulseirinha, com os cartões. Fala um pouco sobre essa ideia, como surgiu no seu coração a construção dessa série. Sim. Setembro Amarelo é uma campanha no nosso país que acontece desde 2015. Esse foi o 10º ano de campanha. É uma campanha que tem como objetivo ajudar pessoas a não tirarem a sua vida. No entanto, essa campanha, se não me engano, ela iniciou em 1993, nos Estados Unidos, com um jovem que tirou a sua vida dentro de um Mustang amarelo. Um rapaz de gente boa, amigo, solícito, habilidoso, ele tirou a vida dentro de um Mustang amarelo. E os seus amigos, na época, eles começaram a espalhar pequenos cartões com mensagens, pensando que poderiam ajudar pessoas a não terem a mesma atitude daquele amigo, né? Então, aquilo que nós fizemos nessa série, no que diz respeito aos cartões, eles foram motivados por isso. A gente fez cartão com o nome da série, com um texto bíblico e com uma palavra para pessoas que talvez estivessem em sofrimento. Então, a ideia era que nós, na nossa comunidade, na nossa igreja, pegássemos esses cartões a cada domingo e distribuíssemos. Uber, restaurante, escolas, pessoal de condomínio, ou seja, com quem estivesse ao nosso redor. E para o pessoal da igreja, a gente teve a ideia de fazer as pulseiras, e o objetivo era que ficássemos com ela por 6 semanas, e toda vez que nós víssemos a pulseira, que a gente orasse por alguém em sofrimento, alguém que nós conhecíamos ou simplesmente orar por pessoas que sofrem. E pessoas sofrem de diversas maneiras, por várias causas, e o Senhor é o Deus que sabe o que é sofrer. Então, a pulseira, o objetivo era orar por pessoas que sofrem, e o cartão era o objetivo chegar até pessoas, e quem sabe que ele pudesse contribuir para que pessoas tivessem esperança no meio do sofrimento. Sim, e você, Rondi, você assistiu de forma remota, né? Vocês não estavam aqui em Macaé. Como que foi para vocês também a ideia? Como surgiu para vocês, na cabeça de vocês, a ideia da série? Foi algo que surpreendeu vocês também? Eu achei muito, muito legal, assim, né? A iniciativa da igreja, do próprio Denis, né? Como pastor, líder da igreja, porque não é algo comum, né? Infelizmente, né? Eu digo isso com tristeza no coração, né? Deveria ser mais comum. Acho que há ainda alguns assuntos tabus, né? Nas igrejas. Não dá para generalizar, mas acho que, como eu disse, não é muito comum. Então eu fiquei muito feliz de ver
a Rede à distância, né? Saber que a Rede estava preocupada com isso, está preocupada com isso, né? Tanto que a gente está aqui hoje gravando sobre isso. Então isso mostra muito do coração da igreja. Então isso alegrou meu coração. É um assunto doloroso, um assunto difícil, né? Dá vontade de fugir desse assunto. Mas como já foi dito aqui, são pessoas, então não tem como a gente fugir, né? E isso, a preocupação em falar sobre, a preocupação em fazer uma campanha sobre, pensar nos cartõezinhos cada semana com versículos diferentes, né? Na pulseira. De fato, isso mostra o coração da igreja, né? A preocupação da igreja, da liderança da igreja. E isso mostra o que é ser igreja. Então é um testemunho assim maravilhoso. Então isso foi muito impactante pra gente, a distância e as pregações, né? Os assuntos tratados de maneira muito coerente, bíblica, profunda, né? E preocupado, assim, a gente percebia muito o Denis preocupado com as pessoas que sofrem, não em apontar o erro delas, por assim dizer, né? Mas muito mais preocupado em acolhê-las com o evangelho e deixar o evangelho tratar as questões mais profundas da alma, né? Então a intenção é muito mais de amor e acolhimento, né? Então isso nos alegrou muito, muito mesmo. A gente ficou muito feliz e eu tenho muito tempo já, apesar de ser novo ainda, me considero um jovem pastor, mas nós já temos um bocado de caminhada aí. E não tenho visto muito disso. Acho que é até um alerta, né? E um incentivo às igrejas, talvez, né? Para que falem mais sobre o assunto, né? Sim, eu vou puxar esse gancho seu aí. A gente teve uma fala de uma das participantes do nosso pequeno grupo, né? Onde a gente discutiu sobre a série. E ela falou o seguinte, que nunca tinha visto uma igreja falar sobre sofrimento em saúde mental, em sentimentos, né? A saúde emocional, sem colocar a culpa naquele que sofre. Ela falou, eu nunca vi tanto uma igreja falar sobre isso quanto uma igreja falar sobre isso de forma que a gente não se sinta culpado pelo nosso próprio sofrimento. Talvez a gente pense em números alarmantes assim como algo de saúde pública ou algo do Estado. Mas por que a igreja precisa se envolver com isso? Grazi, só voltando um pouquinho, essa série ela tinha 2 objetivos. E o primeiro deles era ajudar pessoas que estão sofrendo a enxergarem Deus durante o sofrimento. Esse é o objetivo número 1. O sofrimento faz parte de um mundo caído, de um mundo pós-Gênesis capítulo 3. Então todos nós vamos sofrer. Alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos, mas todos vamos sofrer. Assim sendo, eu entendo que a igreja precisa ajudar as pessoas a compreenderem o sofrimento de uma outra perspectiva. Da perspectiva de que mesmo sofrendo, Deus é o Deus que não nos abandona. Sim. Né? O segundo objetivo dessa série era ajudar pessoas, e aí mais voltado para dentro, pessoas da igreja, a se importarem com quem está sofrendo. Pessoas sofrem. Pode ser que eu estou sofrendo, mas pode ser que naquele exato momento eu não estou, mas possivelmente tem outra pessoa sofrendo. Então o que eu devo fazer? Eu devo estar pronto para ouvir, pronto para aconselhar, pronto para orar com essa pessoa, pronto para ajudá-la a perceber Deus durante o sofrimento. Então, nesse sentido, eu percebo que a igreja tem muito a falar. Sim. Tanto no que diz respeito a ajudar os seus fiéis, seus membros, as pessoas que vão à igreja a entender o sofrimento a partir das Escrituras, e, por outro lado, ajudar as pessoas a perceberem que elas podem ser um instrumento de Deus para pessoas que estão passando por sofrimento. Eu sei que tem igrejas que falam sobre sofrimento, mas eu sei que tem igrejas que, ao falar sobre o sofrimento, acabam tomando um caminho que não ajuda as pessoas a entenderem a dinâmica do sofrimento, né? Gera mais sofrimento. Infelizmente, gera mais sofrimento, né? Então, acho que tem igreja falando, mas eu acho que tem espaço para falar mais ainda
mas para falar de uma maneira coerente, a partir de um Deus que sabe o que é sofrer. Jesus, o nosso Senhor, ele experimentou o sofrimento, né? Então ele tem algo para falar com quem sofre, com quem está sofrendo. Onde você vê, assim, na sua visão, a igreja hoje está falando sobre as causas dos dilemas e dos problemas da nossa sociedade, ou falta ainda acordar, falta ainda estar mais envolvida com os problemas da atualidade? É interessante a gente só abrir um parênteses no sentido de que, como Red, a gente não está aqui criticando outras igrejas, né? Sim. A gente está construindo algo que a gente acha importante e talvez pensando até em inspirar, né? Ajudar outras igrejas a despertarem mesmo para essa realidade. Então, quando a gente fala de outras igrejas, na verdade nós estamos falando da igreja de Cristo. Sim. Então estamos fazendo uma autoanálise, né? Então, isso é bom ficar bem claro para ninguém achar que a gente está aqui ensinando alguém, né? Estamos compartilhando o que Deus tem feito no nosso meio e que pode fazer em qualquer meio, né? Pode fazer com qualquer igreja. Mas há sim uma distração, né? Eu acredito que essa distração, talvez essa alienação da realidade, seja muito por a igreja, às vezes, dar prioridade a outras questões. Então, às vezes, a igreja está muito voltada para programas, eventos, até questões organizacionais, né? E isso acaba que, nesse sentido, as pessoas ficam um pouco de lado. Então, pessoas, às vezes, se tornam números, né? Parece que a organização, ela engole o organismo vivo, né? E aí esse é um cuidado que tem que se ter, né? Porque se acontece isso, a gente percebe na igreja a indiferença, pessoas são só números, e aí eu fico lembrando da parábola que o Senhor Jesus contou do bom samaritano, né? Porque ao lado de um homem que foi assaltado, né? E ficou ali nu, largado, machucado ao chão, passa religiosos, né? Levita, fariseu, passam perto e na verdade não passam nem próximo, né? Eles se afastam daquele homem na história que Jesus conta, né? E são indiferentes com a situação daquele homem que precisava de socorro. E aí um samaritano, e aí tem várias questões que não cabe explicar agora, mas o que Jesus está falando é escandaloso. Um samaritano vê aquele homem naquela situação, estende a mão e ajuda mesmo, né? Ajuda inclusive financeiramente falando. Então ele arca com um prejuízo, entre aspas. Não é prejuízo, né? Ele está investindo na vida de um homem, mas ele vai pagar para ajudar aquele homem. E isso é chocante para a gente, porque às vezes é o que a gente faz. Eu lembro aí uma das igrejas que eu pastorei, uma situação que eu achei muito triste, e não é a igreja em si, mas talvez seja a realidade nossa. Eu chegando para o culto, uma igreja grande, né? Uma igreja num bairro legal, numa cidade do interior de São Paulo, e um rapaz, um morador de rua, na frente da igreja, no horário de culto. E as pessoas olhavam aquele rapaz e passavam, como na parábola, passavam de lado, ou passavam, se afastavam, né? Tinham medo. E dá até para entender no contexto de Brasil quais são os medos, né? Sim. E aquilo me incomodou. Eu falei, eu vou chegar e conversar com esse rapaz, né? Fui lá, dei boa noite para ele. E aí ele falou o seguinte para ele, falou, olha, aqui na sua igreja, as pessoas, como eu, são tratadas pior do que um animal. Porque se fosse um cachorrinho aqui na frente, teria alguém com compaixão, teria alguém que iria acolher de alguma maneira, tentar ajudar. Eu, como ser humano, ninguém tá nem aí. E eu lembro que aquilo foi tão chocante para mim, que eu tive que concordar com ele. Sim. Né? Eu falei, cara, concordo com você, mas vem comigo aqui. Vamos entrar comigo, eu vou entrar contigo. Senta aqui, você precisa do quê? De comida, vamos lá. E a gente tentou acolher ali aquele rapaz, né? Então essas questões que tomam lugar distraem a igreja e tiram a igreja de olhar para as pessoas. Quando a gente deveria entender o contrário. Pô, a graça nos alcançou, somos miseráveis. E essa graça, então, esse entendimento da graça nos impulsiona a compaixão, a justiça, né? Então, a gente precisa enxergar as pessoas, a gente precisa olhar com atenção para elas, porque se a gente não faz, a igreja está perdendo uma grande oportunidade de dar um bom testemunho
de pessoas que estão sendo regeneradas pela graça de Deus e estão estendendo essa graça às outras pessoas. Então a gente não pode se distrair, mas acredito que muitas igrejas estão distraídas, sim. O Denis, eu vou puxar esse gancho dele, ele falou sobre número, né? Quando as pessoas se tornam números. E quando você vivenciou toda a preparação dessa série, você viu o contrário, né? Você foi atrás de números que viraram pessoas e você confessou que foi a série mais difícil para você na preparação. Fala um pouquinho sobre isso. Então, lidar com o tema sofrimento é sofrido, né? E sofrido porque no processo de você entender a realidade, de você fazer pesquisa, você vai interagindo com tanta gente que está sofrendo mesmo, que está doendo de fato, né? Em uma das mensagens, eu falei que o sofrimento ele não é neutro, ele sempre vai causar algo, né? E ele causa mesmo. E eu não estava passando por nenhum sofrimento no período, mas interagir com o sofrimento, pesquisando coisas, entendendo realidades, tentando entender os porquês, e pastoralmente ouvindo pessoas em sofrimento, isso torna muito difícil, né? E difícil porque você se entristece com a dor do outro, é aquilo que o Rondi acabou de falar aqui, esse aspecto de compaixão, né? Uma coisa é você ouvir as pessoas e pensar assim, não tem nada a ver comigo. Sim. Mas não é assim que funciona, né? No reino de Deus você se importa. No reino de Deus você experimenta da dor do outro também, ainda que não esteja vivendo o que ele está vivendo. Então essas interações é o que foi fazendo a série ficar difícil. Então, imagina, eu estou preparando uma mensagem e lendo sobre o sofrimento, pesquisando sobre o sofrimento e ouvindo pessoas que estão sofrendo. Em alguns momentos eu pensei assim, cara, acho que não adianta pregar, porque as pessoas continuam sofrendo. Agora, obviamente, esse é um pensamento enganoso. Sim. É um engano do meu coração, porque não é a mensagem que vai fazer com que as pessoas parem de sofrer. E, honestamente, o objetivo nem é esse, fazer com que as pessoas parem de sofrer, mas para que no sofrimento elas percebam que Deus está com ela. Sim. Com elas, de que Deus não as abandona. Então, a dificuldade dessa série foi esse conjunto de coisas, né? Você pesquisa, você entende os números. Essa série, ela estava motivada, né? Em interagir, em conversar com essa questão do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio, mas para a gente entender isso, a gente vai vendo pessoas que tiraram a vida enquanto eu estava pregando, né? Pessoas da nossa cidade que, enquanto a série estava correndo, tiraram a sua vida na nossa cidade, perto de nós, né? Então, algumas vezes eu fiquei desanimado, assim, né? Será que dá efeito, né? E desanimado com outras coisas. A gente fez os cartões, né? E tiveram pessoas que pegaram os cartões e jogaram no lixo, na cara dura, assim. Pegou aqui e jogou no lixo aqui, né? Então a gente vai ouvindo essas coisas e dá uma tristeza, dá um desânimo, mas, de novo, isso tem a ver com o meu coração, né? Com como o meu coração é. Porque eu tenho certeza que um cartão desse no lixo, Deus faz chegar na mão que tem que chegar. Sim. Né? Mas, humanamente pensando, essas coisas vão contribuindo aí para tornar a série mais desafiadora. Um outro elemento do desafio, né? A nossa igreja hoje tem aí uma média de 400 ou 500 pessoas e você está pregando para um público misto. Né? Você está falando para pessoas que talvez estejam de fato sofrendo. Sim. E que de fato estejam ali pensando, a solução para mim é tirar a vida. E tem pessoas que, de acordo com a Unicamp, não só estavam pensando, mas já tinham um plano de como tirar. Né? Então isso, você pensa, né? Eu tenho que ser cuidadoso, eu tenho que ajudar essa pessoa a entender que Deus está com ela no sofrimento, mas sem negar que aquela pessoa, de fato, está sofrendo. Tem uma dor presente ali. Né?
Então, é muita coisa, né? Que você tem que observar para lidar com a série. Lidar com o texto bíblico, né? De utilizar textos não para forçar uma ideia, mas o que a Bíblia está dizendo sobre esse assunto? Qual é a resposta das Escrituras? Então é um trabalho, é um grande trabalho esse, né? E às vezes você fica cansado, você desanima, você acha que talvez não era exatamente aquilo, ou que não está fazendo sentido nenhum, né? Então é nesse sentido que ela foi uma série desafiadora e talvez aqui no contexto da Rede é a mais difícil até hoje. Ô, Denis, você falou, né, durante a série. Para quem não acompanhou, a gente tem todas as mensagens no nosso canal no YouTube. Nós somos a Rede, que é uma igreja que funciona em Macaé, no Rio de Janeiro, né? Apelidada de Rede, mas é a Igreja Batista Redenção. Então é só acessar lá Rede Macaé, @Rede Macaé, e você vai ter as mensagens lá. Tem uma série, né, com o título Viva, Deus não desistiu de você, essa é a logo. E, ô Denis, durante as mensagens você trouxe a origem do sofrimento. Como que o Evangelho vê a origem do sofrimento? E aí você falou sobre guerra espiritual. O sofrimento é uma guerra espiritual? Sim, o sofrimento é uma guerra espiritual. No entanto, o conceito de guerra espiritual que eu abordei em uma dessas mensagens não significa que o sofrimento é trazido por anjos, por demônios, pelo diabo, por poderes das trevas, embora a gente possa falar sobre isso. Mas o conceito de sofrimento como guerra espiritual está ligado diretamente ao que acontece no nosso coração, né? Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde diligentemente o seu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Né? Então imagine só, se eu sou alcançado pelo sofrimento, pior do que sofrer é o como nós vamos sofrer. Então, nesse sentido, é que o sofrimento ele é guerra espiritual, porque acontece aqui dentro, né? Acontece no meu coração. Como eu vou responder ao sofrimento, como que eu vou interpretar o sofrimento. Então, é nesse sentido que eu chamei de guerra espiritual. Essa espiritualidade do coração, e Exatamente. não algo místico. Sim. E por quê, né? Porque imagine só, eu acho que eu dei alguns exemplos que podem ajudar no entendimento disso. Se alguém descobre uma doença grave, é uma doença física, mas essa doença física ela vai gerar um impacto na minha alma, no meu coração. Alguém que é traído, alguém que passa pela infidelidade, alguém que é trapaceado, isso tudo acontece nesse ambiente onde nós vivemos, mas isso vai causar um impacto dentro de nós, no nosso coração, como a gente interpreta, como a gente responde, e é aí que eu entendo que muitas pessoas percebem a saída do suicídio. Ou seja, algo me alcança, e uma vez que esse algo me alcançou, eu vou responder a isso tirando a vida porque eu não quero sofrer mais ou continuar sofrendo ou enfrentar outras coisas. Então é a resposta que eu dou àquilo que eu estou vivendo, né? Então é nesse sentido que eu afirmei e continuo afirmando aqui na nossa conversa que o sofrimento é guerra espiritual. Origem do sofrimento, nós vivemos em um mundo caído. Deus nos criou e nos criou perfeitamente. Isso está nas primeiras páginas da Bíblia, nas primeiras 2 páginas da Bíblia. No entanto, o homem desobedeceu o seu Criador. O pecado entra no mundo, todas as coisas são torcidas, desconfiguradas, e o sofrimento tem origem ali. Né? As enfermidades, as doenças, as más interpretações, o como enxergar a vida é resultado daquilo, né? Os acidentes, os incidentes, as catástrofes, os desastres, é tudo resultado de Gênesis capítulo 3. Quando isso nos alcança, a gente vai dar respostas. É aí que o nosso coração precisa ser muito bem cuidado. Joia. Rondi, e para você, assim, o que mais te chamou a atenção? Teve alguma coisa na série que chamou muito sua atenção? Teve.
Teve sim. Eu lembro em casa a gente assistindo e aí o Denis foi bastante assertivo, incisivo em dizer que Deus não mata pessoas para ensinar alguma coisa, ou seja, ensinar para a pessoa, para te ensinar alguma coisa, ou ensinar algo a alguma pessoa, né? Deus não mata pessoas. E eu lembro quando eu concordo com isso, né? Já há algum tempo eu concordo com isso. Durante a pandemia eu refleti muito a respeito disso, né? Acho que a pandemia trouxe muito desse questionamento, né? Sim. Da soberania de Deus, Deus como agente ou não. Mas eu achei isso, quando o Denis falou na pregação, eu estava em casa, eu levantei assim, né? Eu falei, Ju, ele falou isso mesmo? Porque também é algo difícil da gente ouvir um líder espiritual, um pastor falando, né? É algo muito profundo. Mas o bom aqui desse momento, não fui eu que fiz a série, nem eu que preguei, então eu falo o que ele falou e explico. Mas isso me chamou muita atenção porque é algo, eu acho, extremamente importante para o entendimento das pessoas, até do Evangelho, e sobre Deus, né? No momento de dor profunda, no momento de sofrimento. Então, passa a bola aí para você, Denis. Olha só, hein? Denis, deixa eu só complementar Bola. essa bola que ele quer passar, porque você fez até uma desmistificação do texto, né? De Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que muita gente usa de forma errônea na hora do sofrimento, e aí acaba, né, amenizando o sofrimento do outro, né, ou não levando a sério, ou até dizendo que Deus planejou aquilo por causa de um propósito maior dele, né? Exatamente. Romanos 8:28, né? A minha percepção é de que esse texto muitas vezes é usado para consolar pessoas, mas nesse consolar pessoas parece que fica dito assim, ó, tudo vai ficar bem. Eu acredito que a gente não tem condições de afirmar que tudo vai ficar bem. Sim. Né? E claro, deixa eu explicar isso melhor. Um dia tudo vai ficar bem, mas tudo vai ficar bem por aquilo que Jesus vai concretizar, por aquilo que ele vai consumar. Então tudo ficará bem. Mas quando alguém está sofrendo, e eu quero pegar uma situação dura aqui, pais com um filho em estado grave em uma UTI. Se eu digo que tudo vai ficar bem por causa de Romanos 8:28, e essa criança vem a falecer, quem que está errado? Deus, que não fez com que tudo ficasse bem naquela circunstância. Sim. Eu que usei um texto fora do contexto para tentar falar alguma coisa para os pais. Então isso não deveria ser usado assim. Tudo coopera para o bem, está ligado diretamente a Deus vai cumprir o seu plano. E ele vai cumprir perfeitamente o seu plano no final de todas as coisas. O plano de Deus vai ser perfeitamente restaurado. Um dia tudo vai ficar bem, mas não significa necessariamente que tudo vai ficar bem para quem está doente com câncer, para alguém que está numa UTI ou para alguém que sofreu um acidente. Essa é a realidade. O nosso desejo, e aí a gente precisa ser sincero com isso, Ronde, o nosso desejo é que as coisas fiquem bem. Quando eu oro por pessoas da nossa igreja que estão doentes, que estão passando por situações difíceis, eu desejo que tudo fique bem. Sim. Eu desejo que a pessoa seja curada, que ela seja liberta. Eu peço isso para o Senhor. Fé, né? Não quer dizer que você não acredita. Eu peço ao Senhor, eu quero que as pessoas sejam curadas, eu peço isso para o Senhor. Eu não só peço para o Senhor isso, mas eu também desejo para aquela pessoa que ela fique bem. Mas eu não posso afirmar que tudo vai ficar bem por causa de Romanos 8:28. O máximo que eu posso fazer é dizer para ela, um dia tudo ficará bem. Porque se você morrer aqui, Deus vai te ressuscitar aqui. Se nós morrermos hoje aqui, a promessa de Deus é de que haverá um dia que não terá mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais tristeza. Mas isso é o que o Senhor está reservando para nós. Nesse sentido, eu posso me alegrar. Sim. Né? Durante o sofrimento.
mas o que eu vejo é pessoas usando Romanos 8:28 de uma maneira irresponsável. E ele não deveria ser usado assim. A menos que a pessoa explique, né? Olha, está lá no funeral e diga, um dia tudo vai ficar bem. Sim. Romanos 8:28 diz que Deus vai concretizar o seu plano. Mas a realidade, pelo menos a que eu tenho visto, e quero te ouvir sobre isso, Rony, não é de que as pessoas estão falando Romanos 8:28 pensando na restauração de todas as coisas. É muito mais um texto para consolar e tentar encorajar as pessoas. É um uso errado do texto. Sobre eu ter afirmado que Deus não mata pessoas para ensinar lições, isso diz respeito a um mau entendimento. Tem pessoas que acreditam que perderam seus cônjuges, perderam seus filhos, perderam seus pais, porque Deus as está punindo. Deus não precisa fazer isso. Deus tem outros caminhos para levar as pessoas ao arrependimento. A Bíblia diz que o Espírito é quem nos leva ao arrependimento. Deus não precisa, e eu, honestamente, eu creio que Deus não mata pessoas para nos ensinar lições. Pessoas morrem por conta de estarmos em um mundo caído. Deus pode matar pessoas? Se a gente for falar sobre o que Deus pode, não tem podcast que aguente, né? Deus pode tudo. Mas no que diz respeito à crueldade, Deus vai matar uma criança para ensinar uma lição para o pai? Honestamente, eu não concordo com isso. Deus, ele pode ensinar pessoas por meio da palavra, por meio de uma confrontação, por meio de uma exortação. Deus pode ensinar pessoas por meio delas estarem presentes em uma reunião de oração, em um culto público de uma igreja, e Deus pode instruí-las ali. Mas essa minha fala no contexto da mensagem, ela tinha um momento muito particular, né? Mas eu realmente creio que Deus não mata pessoas para ensinar lições. É claro, eu não estou desconsiderando aqui textos e contextos do Antigo Testamento. Sim. Eu estou falando para esse contexto aqui do sofrimento, onde nós estamos lidando com o sofrimento e percebendo as realidades de cada família, de cada pessoa, de cada circunstância específica onde uma igreja está. Então é mais nesse sentido. Não sei se eu fui claro, não sei se vocês querem interagir com isso, mas... Eu acho que essa visão triunfalista, né? De novo, na pandemia, que a pandemia nos ensinou muita coisa sobre sofrimento, né? A gente percebia no começo da pandemia muita gente crente, né? Com essa visão. Tipo, isso não atinge os crentes, né? Sim. Se você tiver fé, se você tá andando com Deus direitinho, se tua vida tá legal com Deus, você não vai ser atingido por isso. Mas a realidade mostrou outra coisa, né? Sim. Então, após vários, infelizmente, né? Pessoas próximas de igreja, né? Da igreja, enfim, falecerem, né? Terem suas vidas ceifadas, a gente percebeu que não é sobre isso, né? E o quão perigoso é pensar assim. E o quanto isso pode te afastar de Deus ou afastar outras pessoas de Deus, porque isso traz frustração, pode trazer um entendimento errado sobre quem é Deus, né? Olhar para Deus e achar que Deus é um tirano, achar que Deus é mal, por assim dizer, né? Pode ter esse erro, né? Mas a gente percebe que há sim um mau entendimento e a gente precisa olhar de maneira mais ampla, né? Olhando para a eternidade mesmo, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem e a gente precisa olhar para a eternidade, né? Toda a obra consumada do Senhor Jesus na cruz. E falar sobre que Deus não mata pessoas, precisa explicar bem direitinho, porque senão há uma confusão também, né? Principalmente com os textos do Antigo Testamento. Mas eu creio, como você, né? Eu acho que é isso, né? Eu não consigo perceber Deus matando alguém para ensinar alguma lição. E isso seria muito ruim pensar assim, né? Sobre Deus. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? O equilíbrio que o Evangelho traz pra gente, né? Então é isso mesmo. Onde, Grazi, e só destacando aqui, né? Não sei qual alcance vai ter essa nossa conversa, mas dizer que Deus não mata pessoas
Eu não estou dizendo que Deus é só amor. Deus, ele é justo. Sim. Deus é justo. E às vezes a justiça de Deus, ela é punitiva nesse sentido. O meu ponto é Deus matar A para ensinar algo para B. Sim. É diferente. Deus, e aí de novo, se a gente volta para o contexto do Antigo Testamento, Deus ele elimina pessoas. O meu ponto é Deus não mata pessoas para ensinar lição. Deixa eu ser mais claro aqui. Deus não mata um filho para ensinar algo para um pai. É isso que eu estou falando. Deus elimina pessoas, né, Denis? No Antigo Testamento, a gente percebe muito claramente nesses textos a consequência do pecado, assim. Exatamente. A consequência do pecado. Não é do nada, vou matar aquele ali. Não é isso que acontece. Sou Deus e vou tirar essas vidas, acabou. Envolve sempre uma circunstância, né? De rebeldia, de pecado, de distanciamento de Deus, de idolatria, de dureza de coração, mas é um contexto lá. Para o nosso tema, viva, Deus não desistiu de você, o ponto era, Deus não tirou a vida de um cônjuge para ensinar algo para o cônjuge que ficou. E, Denis, eu pensei agora rapidinho, mas só para... Às vezes essa visão triunfalista, ela atrapalha, inclusive, no tratamento dessas pessoas que sofrem. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa em depressão, uma pessoa que chega até a pensar ou até a organizar como vai tirar a sua própria vida, é tão tabu pra gente acha que está tão distante que uma pessoa que talvez pense nisso, ela não é crente de fato, né? Há uma visão assim, né? Não, um crente não vai chegar a tal coisa. Isso atrapalha a gente a ajudar essas pessoas, né? É porque talvez elas tenham medo de se abrir, né? Eu não vou me abrir porque a visão da igreja é que um crente não fica assim. O crente não passa por isso. Ou se passa porque tem pecado. É isso, né? E faz o mal Isso atrapalha também. Embora também você não tenha deixado de falar como Deus usa o sofrimento, né? Sim. Você usou a história de Paulo quando teve o terremoto na prisão, né? O sofrimento não é neutro. Naquele momento ali, houve a restauração da família do carcereiro, por exemplo. Você usou a história de José. Então, que mesmo nesse momento de sofrimento, Deus consegue restaurar algumas coisas e mexer em alguns pontos ali que não são só sobre aquele que está sofrendo, não é isso? Sim. Deus, ele vai usar o sofrimento. Se a gente pensar no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o servo sofredor, é a encarnação do servo sofredor de Isaías 53. O nosso Senhor, ele sofreu. Como é que Deus usou o sofrimento de Jesus? Ressuscitando no terceiro dia para que todas as coisas fossem restauradas e para que um dia tudo termine bem. Então Deus usa o sofrimento, né? Nós não temos dúvida disso. Agora, eu cheguei aqui com a Bíblia aberta, Grazi, nesse texto que você mencionou, Atos 16, que é a história de Paulo e Silas na prisão. Eles estão sofrendo. Sim. Eles foram duramente açoitados, é o que o texto diz, Atos capítulo 16. Eles foram duramente açoitados, então já tem sofrimento aí. Sofrimento real, eles estão sofrendo dores de terem sido açoitados. Sofrimento número 2, além de serem açoitados, eles estão presos. Então tem um duplo sofrimento aqui, físico, e agora tem uma dimensão aí de confinamento, privações. Né? Privações, estou preso. E talvez tenha ainda uma terceira, né, a dimensão do sofrimento aí, que é a questão da dignidade. O que eu fiz de errado no final das contas? Eu libertei uma moça que era possessa por espíritos, que era escravizada por homens, e por isso estou preso. Então, olha quanto sofrimento. Então, eles estão presos, estão sofrendo, mas Deus vai usar tudo aquilo para se revelar e para alcançar o carcereiro e a família dele. Só que tem um detalhe nesse texto que ele é muito rico. Você mencionou, tem um terremoto. Esse terremoto, ele abre as cadeias, ele quebra as correntes.
E o carcereiro era responsável por todos os presos ali. Nos versos anteriores, as autoridades dizem para o carcereiro que ele não poderia deixar Paulo e Silas escaparem. Uhum. E o fato é que agora as cadeias estão abertas, as algemas estão quebradas. Conclusão do carcereiro: todo mundo fugiu, inclusive Paulo e Silas. Conclusão do carcereiro: é melhor eu tirar minha vida. Então o texto diz assim, verso 27, Atos capítulo 16, verso 27. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando, ou seja, o impacto espiritual do sofrimento, imaginando alma dentro, coração, imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Ele ia tirar a vida com a espada dele. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. Então perceba, o carcereiro está interpretando uma realidade. E a conclusão que ele chega é a seguinte: a saída para mim agora é tirar a vida. Uhum. Mas Paulo e Silas estão lá, sofrendo. E Deus vai usar o sofrimento daqueles homens para que aquele carcereiro não se mate, para que ele não tire a vida. Mas a beleza é que ele não só não tirou a vida, como ele ganhou uma nova vida, que vem de Cristo Jesus e tem significado e tem propósito. E agora, então, todas as coisas passam a ser interpretadas do jeito que precisam ser interpretadas. Então, um texto lindo, né? Deus usando o sofrimento. Agora, foi Deus quem causou o sofrimento? Não. O que causou o sofrimento para Paulo e Silas naquela circunstância foi a ganância de homens. Dos homens que escravizavam uma moça. Eles eram gananciosos, eles perderam a fonte do sustento, eles denunciaram, eles manipularam a situação. Paulo e Silas foi para a prisão. O que gerou o sofrimento de Paulo e Silas foi que, por causa da entrada no pecado do mundo, essa moça é possessa por demônios. Então não tem a ver com Deus, tem a ver com o mundo caído. Uhum. Aí Deus vai pegar todo esse ambiente de sofrimento e vai promover o bem. O Salmo 119, verso 68, diz o seguinte: Deus é bom e faz o bem. Esse é o nosso Deus. Ele é bom e faz o bem. Não basta ser bom. O nosso Deus é o Deus que é bom e faz o bem em todas as situações, até mesmo quando tem pessoas sofrendo duramente, seja com o que for. Essa parte em que ele é socorrido por Paulo e Silas lembra um amparo, né? E as campanhas de suicídio, elas contra o suicídio, né? Elas sempre trazem novos ensinamentos a cada ano. E um deles é o 3D do suicídio, né? Para a pessoa, ela pode até ter o planejamento, mas para ela conseguir concretizar o ato, ela precisa ter a desesperança, o desamparo e o desespero. Então, nesse momento, houve o amparo. E você trouxe durante a série, fala sobre a esperança que há em Jesus, né? O amparo como que a gente não precisa ficar desesperado. Fala um pouquinho sobre isso, Denis, nessa contrapondo esses 3D do suicídio diante do Evangelho. Como que o Evangelho entra como uma ferramenta sempre viva nesse sentido? Então me ajuda de novo, Grazi, os 3Ds. Desesperança, desamparo e desespero. Desesperança, desamparo e desespero. Isso. Se a gente pensar em desesperança, Jesus é a esperança de todo homem e de toda mulher. Se a gente pensar em desamparo, Deus em Cristo ampara todos os homens. Se a gente pensar em desespero, Deus em Cristo, ele termina com todo o desespero. Se a gente só olhar para essa cena aqui de Atos 16, a gente vê todas essas coisas funcionando, né? Então, qual era a esperança do carcereiro? Ser carcereiro a vida inteira, cuidar dos presos a vida inteira, e é isso. E garantir que Paulo e Silas estivessem
Esse era o objetivo do carcereiro, garantir que os presos ficassem presos. Mas quando o carcereiro e a família conhecem Jesus, as coisas mudam completamente. A esperança é outra. A esperança que não é apenas ser reconhecido como um bom carcereiro, um carcereiro que não deixa presos fugirem. A esperança agora é de ser um filho amado por Deus. No momento em que ele tem aqui um desespero, Paulo grita, não faça isso. Opa, se Paulo grita, não faça isso, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Os presos não fugiram. Estamos todos aqui. Você não precisa se desesperar. Está tudo bem aqui. Então o Evangelho ele traz isso daqui. Ele oferece exatamente essas coisas. Esperança, amparo, e para o desespero ele oferece uma nova maneira de ver as coisas. Está todo mundo aqui. Não precisa se desesperar. E é por isso que é bom viver em comunidade. Porque quando nós estamos sofrendo, é muito importante ter pessoas que vão dizer para nós, o problema parece grande para você. E talvez, de fato, seja. Mas eu estou aqui para ajudar você a resolver esse problema. Eu estou aqui para, junto com você, nós buscarmos em Deus sabedoria para lidar com o que você precisa lidar. Você não está sozinho. O carcereiro não estava sozinho. Estava todo mundo lá. Paulo e Silas estavam lá. Mas o Senhor Jesus também estava. E em Cristo ele ganha nova vida. Ele ganha esperança, ele ganha amparo e ele ganha uma nova maneira de perceber as realidades. O Evangelho é assim. Amém. Ronde, dentro desse assunto ainda, a gente tem hoje uma fala muito grande assim, dos pensadores, psicólogos, não é nem só uma escutativa, mas um olhar ativo. Né? Nesse momento aí, a gente viu um olhar ativo de Paulo e Silas, e a gente tem uma série que tinha como proposta despertar em quem está assistindo, os membros da rede, esse olhar ativo para o sofrimento. Você acha que os cristãos hoje estão perdendo esse olhar ativo? A gente tem, né, por um lado, números que só crescem, e no outro lado, na outra ponta, um esfriamento da sociedade que eu não vou ser inocente de dizer que não atinge as igrejas, né, a igreja em geral. Você acha que a gente está sofrendo com esse esfriamento do olhar para o outro, do olhar para o sofrimento do outro? Com certeza. Acho que não é uma questão só da igreja, como você bem disse. Acho que é uma questão geral, né? Sim. O que eu acho muito legal no texto do carcereiro, pensando nisso também, é que Paulo ali, quem estava com ele, de alguma maneira eles fizeram uma leitura da situação, né? Porque assim, um preso, ele quer a liberdade, né? Abriu as portas, cara. Vai numa prisão aqui em Macaé, abre as portas lá, o que acontece? A galera sai. Mas eles estavam atentos. Esse é um olhar atento. Peraí, não é assim que funciona. Vamos ver primeiro assim, né? Paulo e Silas, pô, o que Deus está fazendo? O que está acontecendo? O que é para fazer? Ronde, deixa eu só fazer uma parte nisso para você falar sobre isso. Imagino eu, se fosse eu preso, Sim. Eu queria mais que o carcereiro morresse também. Também. Porque, querendo ou não, foi ele que me encarcerou lá. Sim, sim. Mas eles estão tão atentos, né? É isso. Que o carcereiro não é só um carcereiro. É isso mesmo. A preocupação deles é tão de Deus assim, né? Porque é uma preocupação que é aquele amor ao próximo, né? E depois ainda vão falar de Jesus para a família dele, né? E é uma A preocupação deles com o próximo é algo assim formidável. Então, o carcereiro, quando ele está pensando e vai de fato tirar a própria vida, eles já gritam, né? Paulo grita, calma, a gente está aqui. Então, olha que preocupação, que interessante, né? Eu acho que sim, a gente está muito indiferente, né? Essa questão da escuta ativa e do olhar ativo é se fazer presente, é estar presente. E é um mal. Muitas vezes a gente não se faz presente, apesar do nosso corpo estar ali, né, numa conversa, por exemplo. Então eu acredito que, só voltando um pouquinho, acredito que não é só a uma pessoa que sofre, é até mais profundo. A gente está tão indiferente que a pessoa não precisa nem estar sofrendo. Sim. Tá tudo bem com aquela pessoa, mas eu estou indiferente com ela. Sim. Então,
É uma questão que até vem antes. Eu acho que é isso. A gente não se faz presente numa conversa, por exemplo. A gente está com o corpo ali, mas muitas vezes não está atento à pessoa, ao olhar da pessoa, às expressões da pessoa, né? Pelas expressões a gente sabe muita coisa, né? Não escutamos, a gente logo quer falar, Sim. e a gente não tem essa coisa, não, deixa eu escutar primeiro. Eu tenho dito sempre, tentado ajudar nesse sentido, tá lá a partir de casa, né? Uma das coisas que rouba a nossa presença é o celular, por exemplo, o smartphone, né? Hoje a gente está com os smartphones aqui, a gente está, né, a Bíblia, vendo a guia aqui, mas às vezes numa conversa as pessoas estão muito mais interessadas no que está acontecendo aqui do que na conversa em si, na outra pessoa. Uma presença sempre dividida, né? Muito dividida, e na verdade eu digo que é até o que acontece aqui no smartphone é mais importante, Sim. é mais central do que aquela pessoa que está naquela conversa. Uhum. Então a gente estamos doentes, por assim dizer. E isso tem causado em nós uma indiferença, pô. A gente não consegue mais conversar, e tem gente que conversa muito melhor pelo WhatsApp do que conversa pessoalmente. Só que daí perde. Eu, por exemplo, eu tô virando tiozão, né? Eu mando muito áudio. Mas eu vou explicar o porquê, agora vai ficar explicado. No áudio, eu acrescento algo, que é o tom da voz, a maneira como eu tô falando. Brasileiro Melhora a muito. presença, né? Brasileiro não lê muito. Nós brasileiros, temos dificuldades em interpretação de texto. Extrema dificuldade. Sim. Às vezes, pelo WhatsApp, a pessoa não consegue ter o tom, né? Ou interpretar de uma maneira, a comunicação fica falha. Então, pelo áudio, eu minimizo um pouco isso, mas o ideal é a conversa face a face, né? Com assuntos mais complicados não dá para ficar, né, no WhatsApp, mas eu gosto que a pessoa escute a minha voz e saiba como eu estou falando, que tom que eu tô. Você traz um pouquinho de presença, porque é uma coisa menos impessoal do que um áudio, do que um texto, né? Traz um pouco de presença. Então, eu estou me exercitando nisso, porque, de novo, a minha personalidade, eu sou uma pessoa, o meu jeitão eu sou mais na minha. E tem uma coisa até pecaminosa, né? Eu me basto, assim, se eu ficar sozinho, ficar só eu e minha família, tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. A gente precisa de gente. Sim. Inclusive, quando a gente está sofrendo, o que a gente mais precisa é gente. Deus se mostra e se revela a nós através de pessoas. E isso acontece muito claramente, né? Então, assim, eu tenho que me exercitar nisso, né? Da presença ali, da escuta ativa, do olhar ativo à pessoa, de me importar, né? Eu fico imaginando, eu sempre venho na minha mente, quando eu estou escutando alguém falando de algum problema que não é necessariamente meu, mas eu me coloco assim, como será que Jesus estaria escutando aquela pessoa? Como seria a conversa, né? Jesus me escutando, conversando comigo, né? Como é isso? Então, isso me ajuda naquele momento a falar, deixa eu prestar atenção. Às vezes tem histórias muito complicadas, às vezes nem é tanto assim, mas dá importância àquilo que a pessoa está falando e se fazer presente. E eu acredito que essa mudança acontece de nós, cada um de nós. A gente começar a mudar em nós mesmos, para daí a gente ir influenciando e ajudando pessoas a mudar essa realidade. E aí, como igreja, vai acontecer isso, né? A gente vai se despertando como igreja a dar importância mais às pessoas do que às outras coisas. Essa hiperconectividade também pode ser, né? Talvez o Denis saiba falar bem sobre isso como pedagogo também, o aumento da causa morte e suicídio em jovens, né? Sim. Pais distantes, pais que não estão presentes, e eles cada vez mais distantes, até uns dos outros, né? No celular ali, você acha que tem a ver, Denis? Grazi, a gente poderia planejar um outro podcast sobre isso, porque os dados sobre isso também são dados alarmantes, especialmente em um tema, o tema da mutilação entre crianças e adolescentes. Tem pesquisas que demonstram que a mutilação acontece para que a criança ou adolescente, ou quem está fazendo isso, lembre de que ele faz parte de um mundo real. Nossa. A mutilação não acontece só por causa disso, a automutilação. Tem pessoas que querem aliviar uma dor gerando outra. Mas no que diz respeito à automutilação em grupos
de hiperconexão dos jogos, da internet, funciona para que aquela pessoa, independente da faixa etária, lembre que existe um mundo real, um mundo que tem dor e um mundo que é de verdade. Então a gente poderia, quem sabe, falar em um outro podcast sobre essa questão da conectividade, da influência das redes sociais, e esse também é um tema, que o Evangelho tem respostas. Porque o Evangelho conecta pessoas, e conecta de verdade, né? Naquilo que o Ronde está falando. Pessoas com pessoas. E essa conectividade digital talvez seja algo que tente oferecer um falso evangelho, em detrimento do verdadeiro evangelho do Rei Jesus, que conecta pessoas em uma irmandade. Né? Quem sabe, próximo tema aí. Isso aí, ó, já fica a proposta. Denis, eu queria até, eu acho que tem a ver com isso que a gente já está falando, sobre a esperança também, né? Você falou em uma das mensagens sobre os rótulos, que a gente acaba se infringindo diante de um sofrimento. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre a esperança, né? A esperança para que você não seja aquilo que talvez o sofrimento te rotulou, né, daquela forma. Sim, eu não sei se eu vou lembrar de tudo que eu disse, né, em termos de rótulos, mas algumas aqui. Uma pessoa que está sofrendo com depressão. O rótulo que ela recebe é: fulano de tal é depressivo. Sim. Não, ele não é depressivo, ele está passando por um momento de depressão. Fulano de tal é ansioso. Não, ele não é ansioso. Ele está passando por um período de ansiedade. Beltrano é um fracassado. Não, ele não é fracassado. Ele pode ter fracassado em uma área, mas ele não é fracassado. Outra pessoa é angustiada. Não, ela está lidando com angústia, mas ela não é aquilo. Nós somos pessoas. Nós somos criaturas de Deus. Somos pessoas que Deus fez. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos filhos de Deus. Então, vamos imaginar num contexto de igreja local, num contexto de fé cristã. Essas pessoas são filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, que podem estar experimentando a depressão, tristeza, angústia, ansiedade, que podem ter sido traídas, que podem estar experimentando uma dureza da vida. Mas aquilo que nós experimentamos não nos torna quem nós somos. Em Cristo Jesus, nós somos filhos que Deus ama. Mas vamos falar fora do contexto da fé cristã, da igreja local. Mesmo fora da fé cristã, nós somos criaturas de Deus, nós somos pessoas. Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Então, o que eu sou? Sem Cristo, eu sou uma criatura de Deus, eu sou criação de Deus. Eu não sou depressivo, ansioso, angustiado, fracassado. Então, a identidade, a clareza da nossa identidade é fundamental para que a gente entenda melhor o sofrimento. Porque o sofrimento ele tem esse poder de fazer com que a gente se perceba aí com uma outra identidade. E se a gente se perceber com uma outra identidade, qual a esperança para um depressivo? Talvez não tenha. Mas há muita esperança para alguém que está experimentando um período de depressão. Se eu me vejo como um ansioso, qual que é a esperança para o ansioso? Talvez não tenha. Não tenha. Mas para alguém que está passando por períodos de ansiedade, há muita esperança. Qual é a esperança para alguém que foi que é um fracassado? Poxa, não tem esperança para um fracassado. Mas se eu vejo assim, eu não sou fracassado. Eu experimentei de um fracasso. Há muita esperança para essa pessoa e há muita esperança no Evangelho. Então, clareza de identidade nos ajuda a enfrentar de uma maneira diferente o sofrimento, porque mesmo sofrendo,
Um crente sofrendo, ele continua sendo um filho amado por Deus, e Deus está com ele no sofrimento. Um não crente, que está experimentando um período difícil, uma circunstância difícil na vida, ele continua sendo uma pessoa. E uma pessoa que foi criada por Deus, e que pode ter os seus olhos abertos para uma nova vida. Né? O C.S. Lewis, ele dizia que o sofrimento é um megafone que Deus usa para chamar a nossa atenção. E talvez algumas pessoas, por meio do sofrimento, vejam que há um Deus que se importa e que tem uma nova vida a oferecer. Né? Então, clareza de identidade é fundamental para experimentarmos os momentos difíceis da vida. Durante a série, a gente viveu, né, nas repercussões nos pequenos grupos durante a semana, né, que a gente se reúne para conversar sobre aquilo que a gente recebe de palavra na igreja. E a gente teve histórias muito marcantes que nos uniram como pequeno grupo, né? Como, por exemplo, no pequeno grupo do qual eu sou parte, a gente teve uma pessoa que é muito próxima a nós e que confessou que o irmão tinha problema com alcoolismo e que ela tinha muito problema dele tirar a própria vida, assim como o pai havia feito. E é algo que eu não sabia de uma pessoa tão próxima a mim. Então foi algo marcante, a gente conseguiu orar com ela, estar junto com ela ali. E uma outra pessoa que atende a crianças e adolescentes e um dos pacientes dela é vítima de automutilação, de pensamento suicida, falou que durante um dos atendimentos ele viu a pulseira, perguntou, ela deu a pulseira para ele, e na outra sessão ela ainda com certo medo, com medo da mãe achar ruim, porque não são cristãos, a mãe agradeceu e falou assim, olha, por causa dessa pulseira, durante os momentos de ideação de automutilação e suicídio, o meu filho foi salvo por esse simbolismo, né, por essa pulseira. E eu acho que vocês dois passaram por isso também durante essa série. Algumas histórias chegaram até vocês. Tem alguma coisa interessante que vocês gostariam de compartilhar durante esse período? Você quer pensar um pouco? Porque assim, eu comentei isso com o Denis. Da série é pouco tempo, né? Eu estava à distância, então não estava aqui, né? A gente está chegando agora para a Red, então eu não tenho histórias para contar aqui da Red, né? Mas eu fiquei pensando para trás, né? E na verdade, assim, o que eu tenho para dizer antes do Denis contar boas histórias é um alerta para a igreja, porque as histórias que eu tenho para contar são ruins. Não vou ficar contando aqui, né? Mas as experiências que eu tenho na igreja, justamente por a gente não falar sobre, ou não saber o que falar, né? Ou não se esforçar para saber o que falar, ou não dar importância para falar alguma coisa, enfim, a gente poderia ver N motivos. As histórias que eu tenho são ruins, né? Ou não há uma resposta, ou não há um acolhimento, ou realmente a situação vai até a última instância, e muito triste isso. Acho que é um alerta, né? Para mim foi ruim pensar assim. A gente tem muito a oferecer, a gente tem o caminho para apontar, e de repente as preocupações são outras, né? E isso é revoltante. E eu escrevi um texto sobre isso, pensando sobre isso, né? E não era uma reflexão para fora, também era uma reflexão para dentro, sabe assim, do meu próprio coração, né? Se está perto de mim, se está perto da minha família, se me atinge de alguma maneira, eu tenho uma preocupação. Se não, talvez eu não tenha preocupação nenhuma. Eu acho que é esse o despertamento, né? O despertar. Então, assim, eu acho que foi um alerta e é uma denúncia até para mim. É como se Deus estivesse me denunciando, ou a gente ali tendo que repensar muita coisa em relação à cidade, da nossa indiferença. Da nossa indiferença, muitas vezes, com as dores, com o sofrimento das pessoas. Talvez a gente não é indiferente com aquilo que tem a ver com a gente, né? Mas o que não tem necessariamente a ver com a gente, entre aspas, isso, enfim. Então, as histórias boas, o Denis tem testemunhos bons para contar, mas eu tenho colocado isso diante do Senhor. Eu quero, a partir de agora, ter boas histórias para contar, né? Conseguir, junto com a igreja, acolher,
aproveitar as oportunidades para abraçar essas pessoas, amá-las. Enfim, essa é a minha esperança, né? A esperança em Jesus, de na minha história eu poder olhar para trás e falar, não, tem boas histórias para contar, né? De restauração nesse sentido, né? De mudança de atitude, de recuperação, de pessoas que estavam no mais profundo sofrimento e hoje estão completamente restauradas, com esperança em Cristo, com outro olhar para a vida, né? Enfim, é isso. Grazi, eu ouvi algumas histórias, né? Pessoas agradecendo, obrigado por trazer esse assunto. Pessoas me encorajaram, mandando mensagem, continua. Ouvi histórias de pessoas que perceberam que tirar a vida não é a solução. Então, sim, as histórias chegam, né? Mas verdade é também que as histórias difíceis também chegam. Se eu não me engano, essa série terminou há talvez 4 semanas. Pessoas da nossa cidade tiraram a vida. Jovens tiraram a vida. Pessoas que a gente não conseguiu alcançar, né? Então, o que eu espero é que Deus use pessoas que ouviram essa série para que outras pessoas sejam impedidas de tirar a vida. Né? Então, as histórias que eu conheço, né? Você compartilhou algumas comigo, outras pessoas compartilharam, então eu sei que fez diferença. Mas eu espero que isso continue, que isso não fique restrito apenas ao mês de setembro. Sim. Né? E é por isso que a gente está gravando esse podcast agora, né? Para que isso, em alguma medida, fique registrado, não agora como mensagens, que você já disse que podem ser ouvidas, tanto no YouTube, @RedMacaé, quanto no Spotify. Elas podem ser ouvidas, mas a gente quer também manter isso, né? Como igreja, nós temos que dar o mesmo grito de Paulo: não se mate. O grito de Paulo em Atos 16, verso 28. A igreja tem que gritar isso. Não se mate. Por quê? Porque em Jesus há esperança. Não tem nada que Jesus não possa redimir. Esse tem que ser o grito da igreja. E a gente precisa entender que a gente tem que gritar isso. Porque, como você começou falando, os números são altos. E lembrando, né, esses são números registrados. Sim. Tem uma quantidade de outros que não é registrado, que não virou dado. Né? Então, eu espero, né, quem sabe, Deus um dia nos trazer outras histórias, né? Não apenas de pessoas que gostaram de ouvir, que o assunto é legal, que é importante falar sobre, mas de pessoas que talvez cheguem e digam: eu ia tirar minha vida, não tirei e ganhei uma nova vida. Esse é o objetivo, né? Não apenas de impedir pessoas que tirem vidas, mas que pessoas ganhem uma nova vida. Então eu espero que a gente ouça histórias assim, de pessoas que ganharam uma nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Tem uma coisa que a gente não tinha planejado, mas eu pensei em falar, em a gente trazer aqui, essa questão do sofrimento não ser algo exclusivo de quem não conhece a Jesus, né? De quem não vive uma vida com Jesus. Daí a gente vê, por exemplo, líderes, às vezes pastores, cometendo suicídio, por exemplo. Né? A gente não pode anular a possibilidade de mesmo a gente tendo uma vida em Cristo vir a desanimar e ter uma ideação suicida. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E aí, já caminhando para o nosso final, como que o evangelho pode transformar uma ideação suicida? Quer começa? Crente passa por isso também. Eu lembro de um livro que acho que talvez foi o mais marcante que a gente leu sobre depressão, por exemplo, né? Chama Depressão e Graça, da Judith Kemp. Jaime Kemp e Judith Kemp é um casal de
conselheiros cristãos, né? Trabalhavam muito com famílias, né? Palestravam o Brasil inteiro e muito piedosos enfim, um casal admirável. E quando eu peguei esse livro na mão, eu falei, eu tenho que ler esse livro, né? Porque eu nunca tinha imaginado a Judith Kemp passando por uma situação assim. Uhum. E o livro é muito marcante porque ela descreve a depressão dela ali, naqueles acho que 2 anos, que ela passa com um sofrimento profundo, uma tristeza profunda. E ela tendo aconselhado tanta gente, ela começa a tentar sondar o coração dela, o que está acontecendo. E ela não consegue ver alguma razão. Então olha só como o negócio é mais complexo, essas situações são muito complexas, como a vida humana é muito complexa. Ela não enxerga uma razão, ela não descobre uma razão clara, né? Tá tudo bem na vida dela, no casamento, no ministério, e ela começa a falar sobre isso, né? Do entendimento daquele momento dela e a graça de Deus. Então aquilo para mim foi um alerta de que qualquer um de nós pode passar por uma situação assim. E a gente tem personagens bíblicos, né? Não cabe aqui no podcast ficar falando de todos eles, mas a gente tem personagens bíblicos passando por situações, né, pedindo a Deus que tirasse a vida deles, né, pedindo a morte a Deus. Então a gente passa por isso, né? E onde o evangelho entra aí, né? E aí eu quero dar minha última palavra aqui, né? Há estudos, muita gente falando sobre isso, que o que o ser humano mais precisa, o que ele mais quer é ser amado. Uma pessoa que está num momento desse, até pensando em tirar a própria vida, ela passa por alguns estágios. Acho que no começo do sofrimento mais profundo eu não mereço passar por isso, né? Por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Mas aquilo vai machucando tanto a pessoa que chega um momento, um estágio, né, nesse sofrimento que de pensar que não merece, ela começa a pensar que merece. Eu sou nada, eu sou, enfim, sou ruim, eu mereço nada, né? Eu não sou amado, e começa a ter sentimentos assim. E eu diria que para essas pessoas que a vida importa demais, que você é amado, amada, você é amado, amada, saiba disso. Mesmo que ao redor pareça que não. Mas você tem que saber disso. Você é amado e amada por Deus. Então isso mostra pra gente que a vida importa. Eu lembro de uma frase do Martinho Lutero, até anotei aqui para não falar errado. Ele diz o seguinte: o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado. Ele cria o que vale a pena ser amado. Então, de repente você está ouvindo isso e falando assim, mas eu não... Por que Deus vai me amar? Não vale a pena me amar. Ninguém me ama. Mas saiba de uma coisa, o amor de Deus não se destina a quem ou aquilo que vale a pena ser amado, mas Ele cria. Ele cria. Então Ele tira a gente de um lugar e coloca em outro. Ele tira a gente do lugar de criatura para sermos filhos e filhas, amados, amadas de Deus. E eu encerro lembrando de um texto bíblico lá de João 10 e 11. Jesus dizendo o seguinte: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar a vida, para que tenham vida e vida em abundância. Então a vida importa. E Jesus veio para dar vida em abundância. Ele ainda diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida, ou se sacrifica pelas suas ovelhas. Então a vida importa tanto para Deus, e Deus ama tanto a gente, que Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar na cruz do Calvário, para que a gente tenha vida, e tenha vida em abundância. Então, Deus te ama? Ama. Muito. Deus me ama muito, porque Ele morreu, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Essa é a prova do amor de Deus, o amor sacrificial de Deus. Esse é o padrão do amor de Deus. Deus ama tanto que se deu por nós e continua se dando por nós. E criando em nós pessoas que valem a pena ser amadas. E Ele está criando isso em nós, né? Ele é tão bondoso que Ele tem uma obra completa. Então eu diria que aí entra o Evangelho. O Evangelho ele vem com essa mensagem de que somos amados por Deus.
e de que a vida importa porque Deus deu valor à vida, Deus criou a vida, Ele sustenta a vida. E Ele deu, em Jesus Cristo, seu Filho, Ele deu a própria vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida, para que a gente pudesse sair da morte para a vida e vida em abundância. Queria só fazer um encerramento aqui, agradecer quem ficou até agora com a gente, né? E te pedindo, Denis, para você fazer o encerramento, exatamente usando essa frase que o Ronde já trouxe, né? A vida diante de Deus, a vida importa. E queria que você deixasse uma finalização aqui para a gente. Sim, a vida importa. E importa por várias razões. Mas eu quero destacar aquela que, para mim, tem se tornado a principal. O nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus em missão. E Ele decidiu realizar a sua missão através de pessoas. Então, eu destacaria que essa é a razão principal do porquê a vida importa. Deus, Ele decidiu cumprir a missão usando pessoas. Cada pessoa que tira a sua vida, ela está abrindo mão de cumprir a missão de Deus. Deus, Ele está em missão e Ele decidiu realizar, cumprir a sua missão usando pessoas. Então, a vida importa por isso. A vida importa por tantas outras razões, né? Eu termino aqui, e enquanto o Ronde estava falando, e de novo voltando para Atos 16, verso 28, esse grito de Paulo, né? Não se mate, estamos todos aqui. Eu estava pensando, né? E até alongando um pouquinho mais esse final, a gente poderia terminar da seguinte maneira. Se a gente gritasse, e é o que a gente está fazendo com essa série, Sim. É o que a gente está fazendo com esse podcast, não se mate, e alguém virasse e dissesse assim, por que não? Quais seriam as nossas respostas? Por que não? Tirando essa primeira aqui, porque Deus cumpre a missão através da sua vida. Mas pelo que mais? Não se mate. Por que não? Porque há esperança, não importa no que você esteja metido, enrolado. Há esperança em Cristo Jesus. Numa série anterior, eu fiz uma afirmação dura também, né? Que nada é tão ruim que não possa piorar. E nada é tão difícil que Deus não possa redimir. Pessoas tiram a vida porque se sentem culpadas. Deus redime toda a culpa. O Evangelho está aqui. Pessoas tiram a vida porque estão envergonhadas. Em Cristo não há motivo para vergonha. Pessoas tiram a vida porque não conseguem enxergar mais solução. O Senhor Jesus é sábio. E na sabedoria dele a gente consegue lidar com as coisas que humanamente parecem difíceis. Então a igreja tem que gritar isso. Não se mate. E se a pessoa perguntar por que não, nós temos inúmeras razões para oferecer para você, para que você ofereça para outras pessoas. Esse é o grito da igreja do Senhor Jesus. Não se mate. Estamos todos aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aí com você. E essa é a razão pela qual você deveria desistir de tirar sua vida ou de continuar o planejamento. Não se mate. Estamos todos aqui. Como igreja, estamos todos aqui. Não se mate. Deus não desistiu de você.